Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. O narcisista não quer que você saiba que você está presa a ele. O narcisista não quer que você saiba que você está presa ao comportamento dele, que você se sente dependente do que vem dele, sendo um olhar, sendo um sorriso, sendo um gesto, sendo uma migalha, seja qualquer coisa, desde que venha dele, para você já está agradável. Ele não quer que você veja que você está presa a ele. Então você veja bem, ele está sempre sumindo, retornando e já voltando. Você nunca sabe aonde o ser vai estar, né? Que é o tal reforço intermitente aí que todo mundo fala, né? Explica, é isso. É sumir e aparecer, é dar e tomar, entendeu? É abrir os braços e te empurrar de espinhadeira ao mesmo tempo. E é assim que ele mantém essa vítima dentro do ciclo abusivo. E dentro desse ciclo abusivo, a vítima nunca será amada, respeitada, desejada ou valorizada. Não, ela nunca será vista como uma mulher de verdade. E isso não é culpa dela. Veja bem, ele trabalha a vítima emocionalmente, né, por ela se sentir desgastada dentro desse ciclo. Ele sabe que quanto mais ele piorar o estado emocional dela, mais frágil ela vai ficar nas mãos dele. Você vê que quando chega assim, uma certa etapa do relacionamento com o narcisista, a vítima não consegue mais dormir. E em alguns casos, não é em todos, chega a tomar medicamento, toma remédio para dormir. O remédio não faz efeito. Ela tem que voltar no médico para poder trocar o remédio para ver se o organismo dela se adapta ao remédio para ela dormir. Gente, isso é pavoroso, é desgastante. E aí, esse sono realmente desaparece. E o narcisista sabe o quão bom o sono é para pessoas que são normais. Quando o sono desaparece, a mente automaticamente ela enfraquece. E tudo muda. Só que não muda nada para melhor, só muda para pior. Porque agora é a saúde da vítima que está em jogo. Você está entendendo? Como o narcisista ele não dorme, ele não tem prazer em dormir, porque ele vive a serviço do mal, te ver você dormindo para ele é um tapa na cara. Então veja, mesmo depois do descarte, a vítima sente, não são todas, a maioria, ela sente como se ela ainda pertencesse ao narcisista. Mas é muitas vítimas, não são todas. Muitas vítimas. Ela se sente como se ela ainda estivesse fazendo parte da mente do narcisista. E na maioria das vezes ele nem está pensando nela. Porque ele não pensa em ninguém. Ele forjou ela para ela pensar nele. Pensar no que ele fazia. E essa é a verdadeira intenção dele. O esgotamento é notório, o cansaço é notório, que não para, é constante, não cessa, não diminui, não melhora nada nunca. E a mente da vítima quer descansar, gente, quer descansar. Mas como ela não dorme, o cérebro dela fica acelerado o tempo todo. Você está entendendo? Trazendo-lhes vários prejuízos à sua saúde. A vítima sente medo de tudo, até da própria sombra dela. Mas ela não sabe explicar por que ela sente esse medo. Se ela for sair, até para sair na rua, ela sente medo. Ela tem que sair e voltar o mais rápido possível porque ela tem medo de estar na rua. Você está entendendo? Ela fica tão apreensiva como se fosse acontecer algo com ela que ela não sabe explicar o que é isso, mas na verdade não é. Ela entrou num quadro de ansiedade, onde encaminhou por um quadro de depressão, onde os medicamentos já estão entrando para poder facilitar a dor dela e ela não consegue agora socializar tão facilmente quanto ela era antes com as pessoas. Então,
é como se ela estivesse no meio das pessoas, porém ela observa como se alguém estivesse a perseguindo. Gente, isso é sério. A sensação de que ela tem é que tem alguém perseguindo ela. Só que não tem, não. Ele implantou isso na mente dela. Não creia nisso. Isso é mentira. E você não é responsável por ninguém. O narcisista vê a vítima se desfazendo, se destruindo o tempo todo por causa do que ela se desenvolveu nela por ele. Ela se desenvolveu um sentimento pelo narcisista. E foi através desse sentimento que ele provocou que ela se desenvolvesse na pessoa dele, é que levou a ela a pensar que todas as lacunas da vida dela estavam fechadas, sendo que na verdade é uma ferida que abre. Então, quando a vítima se vê sem saída e sem apoio, o que acontece? A própria vítima se isola, gente. Ele nem manda, ela se isola. Porque ele tira de perto dela todas as pessoas, ele tira ela do convívio social. Ela fica fechada mesmo. Pela dor que o narcisista lhe causou. Veja bem, você precisa dar nome a essa dor. Essa dor tem um nome. Ela veio de onde? Do narcisista. E desse isolamento, né? E é desse isolamento que a vítima precisa sair. Ela só entrou nesse isolamento por causa da dor que o narcisista lhe causou. Agora, o aprisionamento é mental, emocional, espiritual e físico. Você está entendendo? A mente não cessa, o sono não vem, o emocional com dor, o espiritual não consegue sequer se aproximar de Deus, lembra, mas às vezes não tem força nem para orar. Eu estou falando de coisa muito séria. E o físico da vítima fica arrebentado. A forma como a vítima se vê na mente dela, isso reflete fora dela. E o narcisista observa de longe como ela está, claro. Ele sabe que ele é o causador disso. E é interessante que todos vão perceber. Mas ninguém vai entender o que está acontecendo com ela. Por mais que você queira falar alguma coisa sobre essa dor, é como se alguém te achasse maluca. É o que ele te chama de maluca, coisa que ele sabe que você não é. Você entendeu? Afinal, o narcisista demonstra estar bem com todo mundo e está tudo bem. Então quem tem que ser maluco é quem convive com ele. E as vozes, né? Tá lá, perturbando a mente da vítima constantemente. E na maioria das vezes, né? Ela até procura um tratamento, uma ajuda, mas ela começa o tratamento e depois ela encerra o tratamento. Ela encerra, ela não termina o tratamento, ela encerra com ele, ela para com ele. Ah, parei, deixei no meio do caminho, não achei resultado. Abandona, gente. Só que ele joga com quente e frio com ela o tempo todo. Quando ela pensa que está livre do narcisista, ele aparece na frente dela, diante de pessoas onde ela não estava nem esperando que ele aparecesse. E trata ela muito bem. Veja bem o perigo dessa cobra. Ele te trata muito bem diante das pessoas. Por quê? Para que ninguém note nada. Para que ninguém note o quão destruída você está por dentro. Onde você vai ter que se parecer a louca da história. Ou ele pode também te tratar muito mal diante das pessoas. Ele escolhe 2 tratamentos. Muito bem, para que todos olhem para ele e vejam, né? O quão mal você está. Você está muito mal. Ele te tratou tão bem, nem parecia. Entendeu? Ou ele pode te tratar muito mal. Porque você já está se sentindo mal com tudo isso que você está vivendo. E que ninguém percebe ou sabe a profundidade. Ele te tratando mal, ele vai te provocar uma ira onde você vai reagir. Quando você reagir, ele já sabe aquilo que você vai reagir. Ele levanta e vai embora do ambiente. Você entendeu agora? O tamanho da crueldade do ser? Levanta e deixa você falando sozinha no ambiente. Gente, eu estou falando de coisas verídicas. E se você for falar sobre o assunto com ele, sabe o que o narcisista vai te dizer? Olha que vergonha que você me fez passar. Não foi ele que te provocou a ira.
Ele vai dizer que você fez uma vergonha nele diante das pessoas. Você provocou o estresse dele diante das pessoas. Ele estava tão bem. Ele nem ia embora aquela hora. Mas ele foi obrigado a levantar e sair porque ele não aguentou ficar lá de vergonha. Gente, não ande com narcisista. Não anda. Teatro, tá? Ele gosta de teatro. E o tempo todo ele vai tentar fazer vergonha em você. Você vai se arrepender de sair com ele. Tô falando coisa séria. Você vai sentir uma vergonha tão grande que você não vai saber nem o que falar para as pessoas. Como se você fosse a culpada do estresse dele. Mas ninguém saberá de quem se trata em quatro paredes, a não ser você que convive com ele. Você tá entendendo? E isso pode ser em qualquer ambiente, principalmente ambiente familiar. O narcisista passa todo o tempo tirando pessoas de perto de você para você se sentir vulnerável, enfraquecida, onde ele pega o domínio da sua vida, fazendo com que você se sinta mal diante das pessoas. Te isolando mesmo de tudo e de todos, até da sua própria família de sangue. A vítima fica retraída. Eu quero que você entenda. Retraída. Um medo exacerbado. Medo mesmo. Ela não quer nada. Ela não quer ninguém. Ela não quer nem viver. Tem casos tão graves que tem vítima que chega a falar assim, se eu morresse, para mim seria um alívio. Mas ela não sabe, às vezes, nem do que ela está falando. Ela agradece a Deus pela vida dela, porque a dor é tão grande que ela chega a imaginar que se ela morresse seria um alívio. Porque a alma dela ficou adoecida. Mas eu estou aqui para te lembrar que há um Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que ele não abriu mão de você. Ele não abre mão de você. Sabe? E é muito bom a gente analisar que os remédios que as pessoas tomam para fazer um tratamento vai ajudar a aliviar a dor, né? Ajuda, o tratamento ajuda a aliviar a dor. Mas quem tem que desvincular do narcisista é a vítima, porque a causa da dor é o narcisista, não é uma doença que foi gerada no teu corpo. Isso foi gerado por ele. Ele te viciou. Ele te colocou um dia no céu e 2 no inferno. 3 no inferno e 5 no céu. E isso levou a vítima a viciar nele. E esse vício é o que dói na alma da vítima, porque ela não consegue entender direito o que ela está sentindo, te gerando a falta de paz. Não esqueça que ele é um agressor. Você está lidando com uma pessoa agressora, semente do mal que vive a serviço do mal e que não brinca quando se trata de destruir alguém. Ele vai te ferir de novo, a qualquer momento. É só você deixar a porta aberta. Ele te expulsa e depois ele te busca para ele. A porta está aberta? Eu posso voltar? Eu te pego de volta para mim. Para quê? Para que você não saiba. Para que você não saiba se ele quer ou se ele foi embora de vez. A vítima fica nessa sem saber se ele está com ela ou se ele já a descartou. Nada disso, minha filha. Nem foi total descarte, nem ficou. Ele está usando o tempo para te manter presa a ele doente. Ele nunca esteve verdadeiramente nem com você, nem com ninguém. Narcisista não investe em ninguém. E ele volta. É muito triste a gente falar isso e afirmar isso com tanta clareza. Narcisista volta. Pode passar 30 anos. Narcisista volta. Sabe por quê? Para saber se você está em outra, se você está bem, se você recuperou. Se você se libertou dele. Ou se você está sozinha. Ele quer saber se sozinha a sua vida está melhor.
Se tem janelas abertas para ele entrar e te controlar novamente. Bonito, né? Então, quando ele descarta, aproveita isso. Aproveita esse momento. E parte para outra, minha filha. Bora para cima. Parte para outra. Parte para outra ainda melhor. Na volta do narcisista. Nunca mais ele vai te encontrar no mesmo lugar que ele um dia te deixou. Maravilha! Nunca mais vai te encontrar no mesmo lugar. Por essa o narcisista não esperava. Afinal, ele te viciou nele. Coitado! Oh, coitado! Pensou que você não ia se libertar, pensou que você não ia se curar, que você não ia se levantar, que você não ia se reerguer, que você não sabia como ele jogava. Você sabia de quem se tratava. E tá aí, ó, de pé me ouvindo agora. Talvez tomando água, tomando um café, deitada ou sentada no sofá. Ou com fone no ouvido, ou no seu trabalho, ou dentro do ônibus, ou dirigindo um carro. Não sei, está em algum lugar por aí na vida, mas está aqui me ouvindo. Você está de pé, para a glória de Deus. O mal do narcisista é pensar que ninguém sabe o que ele está pensando em fazer com as vítimas. Mas, pelos gatilhos já se percebe que a segunda dose, ou seja, na volta, a dose da crueldade, da tortura, será muito pior do que a da primeira. E sabendo disso, a vítima já não fica mais no lugar de vítima. A vítima se levanta, dá as costas e tchau. Você só é sua. Você sabe o que ele te causou. E você sabe o que te causou a dor. Você achou a causa. Se acha a causa, você encontra a cura. Você entendeu? O narcisista quer que você se reprima. Essa que é a verdade. Depois de todo esse cambalache, esse balaio de gato que ele faz, vamos dizer assim, né? Português, claro. Ele quer que você se reprima. Se deprima. Diante dele. A ponto de se achar tão superior a você, dele fazer com você o que ele bem entende. O jeito que ele quiser fazer você se sentir, ele vai fazer e você vai sentir. Mas, na verdade, o que interessa para ele é ver você uma pessoa deprimida. Deprimida. Uma pessoa deprimida, ela se torna angustiada. A angustiada, ela perde a paz. Perdeu a paz, ela perde o brilho, não consegue dar um sorriso para ninguém. E se sente ofuscada diante da vida. Uma pessoa apagada e sem brilho. Onde ele olha e diz, tá assim? É assim que o narcisista faz, ó. E ela tá assim por causa de mim. Fui eu que deixei ela assim. Tá malzona lá, ó. Agora tá lá, ó. Não dá nem falar. Tá mal por causa dele. Mas se sorri foi porque ele estendeu a mão, entendeu? Só que, na verdade, nunca estendeu a mão e nem nunca teve poder para te pisar. Porque ele é a própria lama. Né? Ele não tem autoridade para dirigir a própria vida dele. Como é que vai dirigir a vida dos outros? Então, eu quero que você lembre que você se importa. Você tem valor. Você sabe lidar com todo tipo de gente, inclusive com o narcisista agora. Então, você não vai negar a você a sua própria felicidade para ver os outros bem. Você não vai fazer isso. Você não vai morrer para ver os outros vivos. Deus me livre! Você não vai. Não vai. Você tá proibido de morrer para deixar alguém vivo. E narcisista só busca o que lhe interessa. Em todas as pessoas. Principalmente na vítima. Não aceite ele de volta. Como eu já disse para vocês. Não aceite, porque a segunda dose é muito pior. Muito pior do que a primeira. Ele ri. Capaz de você dar um pudim de chocolate para comemorar com você. Você nem sabe a intenção, meu filho. Se não te envergonhar, é sempre assim, se não te envergonhar, ele não é narcisista. Ele tem que deixar essa pista. E tudo, literalmente tudo, tem que estar voltado para ele o tempo todo.
Então, o que a vítima tem que fazer? Tira o narcisista do centro. Acabou, minha filha. Nunca mais ele vai parar na sua frente. Seja você o seu primeiro lugar. Seja você a primeira pessoa a ser servida. O ser nunca mereceu nenhuma lágrima sua. Nenhum olhar seu. Nenhum oi seu. Quanto mais total dedicação que você fez, que você doou. E você doou. Porque a gente sabe que é isso que acontece. Para ver as coisas dando certo. Se na mente dele ninguém presta, é porque ele vê todo mundo igual a ele. Você entendeu? Ele julga o mundo todo pelo que ele é. A Bíblia vai dizer o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. A vista é ruim, minha filha. Julga todo mundo pelo que ele é. Todo mundo vai sacanear ele. Todo mundo vai aprontar com ele. Mas não é verdade. Ele é assim com todo mundo. E ele vê todo mundo igual a ele. Ele julga as pessoas pelo que ele faz e pelo que ele é. Adoecendo e denigrindo a imagem das pessoas por onde ele passa, sim. Só para se ver no domínio, gente. Ele quer domínio e poder, só isso. Do que essas pessoas sentirem através dele. Que elas sentem, decidir sentir, está sendo através dele. Você está entendendo? Controle, minha filha. Que é o controle das emoções das pessoas. Passando pelo sentimental delas. Elas vão ceder, né? Vai adoecer. E na maioria das vezes algumas se sentem mortas-vivas. Porque algumas não conseguem sair dos abusos. E ele continua por aí procurando vítima. Então, não permaneça. Se você tem a oportunidade, não permaneça perto de narcisista. O mal é dele. O mal está com ele. A maldade sobrecarrega nele. É o bem da sua vida é que intriga ele. E ele faz de tudo para te deixar mal. Então entenda isso. Por onde você passar, passe com alegria, passe com gratidão. Plante uma boa semente, porque um dia você pode voltar por esse mesmo caminho. Não mude os seus pensamentos, abra o teu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas ele fará. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto, porque Deus não vai pegar suas orações e vai colocá-la debaixo de uma mesa. Uma hora ele vai ouvir o teu clamor e vai descer em seu favor, te respondendo, tendo misericórdia de você, assim como de mim, de todos nós, e nos ajudando a superar todos os dias, para que a gente possa estender a mão e puxar quem está abaixo de nós para o nível de cima, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigada, compartilhe nossos vídeos e até o próximo, se Deus quiser.